Lacerda, a gente tem essa tentativa do Temer de ter um governo provisório e tudo veio acompanhada aí de um conjunto de medidas, né? Que é aquela ponte para o futuro. Essas medidas incluem perda aí de direitos sociais, redução de programas sociais, e vem com aquela vestimenta mágica, aí que se fizer isso, os mercados acreditam e vem o desenvolvimento. Você acredita que o mercado acredita que um governo que entra no meio de um tiroteio desse, com grande parte aí da base de apoio, sob ameaça de indiciamento, vai conseguir ter legitimidade para... Se você fosse um investidor estrangeiro, você acreditaria? Não, certamente não, né? Até porque criou-se uma espécie de auto-engano dentro da visão disseminada muito no mercado financeiro, alguns setores da mídia, de que a crise se refere a uma pessoa, que é a presidente da República, e que você tira essa pessoa e de uma forma assim milagrosa tudo se reverte. Na verdade, se a gente for fazer uma análise das causas da crise brasileira, né, nós vamos ter componentes internacionais, tem a ver com a queda das commodities, tem componentes jurídicos, políticos jurídicos, que é, por exemplo, a Operação Lava Jato, que travou todo o mercado de petróleo e gás, a construção pesada, né? Você teve elevação de juros, também uma questão mais econômica, né? Que o mundo todo baixando os juros, o Brasil subiu e mantém uma taxa de juros muito alta. E, quarto ponto, claro, a crise política. Então, a crise política não é restrita a uma pessoa, ela é bem mais ampla e não é restrito também ao executivo, se a gente for ver os outros poderes também passam por crise. E, evidentemente, isso não se resolve com um golpe de mágica. No que se refere, Nassif, especificamente ao lado econômico, né, muito por trás dessa visão do documento do programa Temer, né, está a ideia de que uma ideia de economia doméstica da macroeconomia. Quer dizer, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que é um engodo, né, na verdade. É um engodo para pegar o chamado leitor ignaro, né? Isso, porque se você pegar no G20, para pegar os 20 países mais relevantes do mundo, todos eles têm déficit, né? Os estados têm déficit fiscal. Por que eles têm déficit? Porque o Estado tem obrigações, especialmente no momento de crise, como o que nós vivemos, que impacta, né, os gastos que ele se refere. E, evidentemente, no caso brasileiro, uma coisa que chama a atenção são os gastos com juros, né? Isso é o maior gasto que nós temos, chega a 9% do PIB. Então, há uma grande incongruência dentro desse processo. E essa visão de mudar e vamos diminuir o Estado, vamos cortar direitos, porque os direitos sociais não cabem no PIB, né? Essa é uma frase muito repetida, né? Mostra uma visão muito simplista do processo, né? Que o Brasil é um país desigual, é um país extremamente que tem déficits importantes do lado social, do lado mesmo estrutural, e que necessita, sim, de uma política de Estado competente para fazer a passagem. Lacerda, como é que você vê essa questão da legitimidade do Temer aí também, em termos de, digamos o seguinte, o Delfim diz que nós já estaríamos no fundo do poço. Você acredita nessa possibilidade ou o fundo do poço pode ser mais fundo ainda? Olha, nós estamos no segundo ano de recessão, né? O ano passado a economia caiu 3,8%, sendo que os investimentos caíram 14%. Uma combinação perversa, né, de queda das commodities, efeito da Operação Lava Jato, mais juro muito alto, crise fiscal, crise política, né? Então isso levou a uma situação que a mudança de presidente eventual não se altera, né? Quer dizer, claro, você pode eventualmente até produzir com o impacto está sendo gerado em alguns setores expressivos da sociedade, mais o apoio da mídia, etc., você pode criar um clima de euforia, né? Principalmente nos mercados. Mas os problemas estarão lá, né? E cada vez que ficar mais claro que se trata de um golpe, né, como parece que é o consenso aqui, essa eventual saída da Dilma, isso, por outro lado, gerará reações muito fortes, né, de todos os setores que se sentirão prejudicados. Por exemplo, o lado social será fortemente afetado, porque muitas das medidas propostas partem desse princípio, né, de que é preciso rever o contrato social, né, inclusive previsto na Constituição de 88, né, e que, portanto, deve mudar significativamente
o desempenho da própria economia. Eu tenho uma pergunta do Rodrigo Souza Gomes, de Salvador. Ele pergunta o seguinte: um governo advindo do impeachment vai recorrer ao populismo cambial para se legitimar e ter margem para impor medidas impopulares? Isso deve prejudicar a retomada dos investimentos produtivos? Pois é, o populismo cambial, que seria o dólar barato, né, como a gente teve em praticamente todos os governos pós-democracia, né, só para citar o período mais recente da nossa história, consiste em você baratear as importações, prejudicando a indústria local, conquistando uma parcela expressiva, né, da classe média, porque torna os produtos importados mais baratos, te permite viajar para o exterior, né? Mas é um desastre para o país, né? Porque você acaba com a sua indústria, acaba com a participação dos trabalhadores, etc. E por que os governos insistem muitas vezes em usar o populismo cambial? Exatamente por isso, né? Porque é um meio fácil de controlar artificialmente a inflação, né? Por isso que, principalmente tendo em vista o calendário eleitoral e pensando agora num governo tampão, né, que poderá ocorrer, você pode cair sim nesse erro, né, que ao meu ver vai ser um erro. Antes dessa segunda etapa aí de vazamentos da Lava Jato, quer dizer, quando começou a acalmar um pouquinho a situação, havia sinais de... A própria indústria, parece que os últimos indicadores já mostravam que havia uma certa recuperação. Você sentiu alguma coisa antes dessa última etapa aí de aprofundamento aí da crise política, de recuperação? Por exemplo, você já tinha algumas projeções de queda de inflação. Isso. O PIB caindo ainda, mas um efeito estatístico. Dava para sentir sinais dessa retomada? Dava para sentir assim, o que mudou de positivo, né, na economia foi exatamente a política cambial, né? Então o câmbio, depois de 10, 12 anos, né, de um câmbio muito valorizado, ou seja, um dólar barato, quando você corrige, tem o desconforto da pressão inflacionária, etc., mas você recria as bases para a produção doméstica e mesmo para a exportação. Onde é que esbarra isso? Do ponto de vista internacional, a estagnação da economia norte-americana, a desaceleração da China. E internamente, você mudou o câmbio, mas todos os demais fatores permanecem muito adversos, inclusive o custo do capital, né, que basicamente juros. Então, o crédito contraído, o consumidor retraído, né, em função da própria incerteza. Então, isso não deu espaço para a indústria evoluir. Então, nós deveremos ter mais um ano de queda, uma queda menor do que ano passado, caiu 9, né? Deve cair a metade esse ano, mas ainda pressionada, né, pelo fator, principalmente, custo de capital. Lacerda, o André estava dizendo, digamos, que essa questão de entender corrupção como um combate penal exclusivamente não chega a nada. Agora eu pergunto o seguinte: quando no meio empresarial, quer dizer, a questão da segurança jurídica é um fator relevante. Essa questão da criminalização, tentativa de criminalização, até de operações de financiamento, exportação, de BNDES, isso aí não cria um fator de inibição também de investimentos? Muito grande, né? Você vê o seguinte, eu vou começar pela Operação Lava Jato. Todo mundo é a favor do combate à corrupção, é evidente, nós queremos melhorar. O problema é que quando você inviabiliza setores fundamentais da economia, como o setor de óleo e gás, mais construção pesada, você trava algo que é fundamental para o crescimento da economia, lembrando que isso é uma cadeia produtiva, você tem todo um conjunto de empresas que são fornecedoras, prestadoras de serviços, empregos, né? Então, quando você trava esse segmento, penalizando as empresas, impedindo muitas vezes as empresas de operar, né? Aliás, a MP 703, né, que envolve o acordo de leniência, que é de dezembro, abre até uma brecha, né, de você amenizar um pouco o efeito, desde que a empresa se comprometa, né, a determinadas regras de governança e compliance, dela se restabelecer. Então, é preservar o capital daquela empresa. Porque muita gente se empolga, né, somente o senso comum, né, muito disseminado também pela mídia, diz assim, não, tem que acabar com essas empresas e entrar novas. Isso não é automático. Só um parênteses, a gente fez Brasilianas aqui, inclusive com especialistas aí na legislação americana. Lá o Ministério Público entra quando tem denúncia de corrupção numa empresa, é muito rápido, faz o acordo de leniência, pune severamente com multas quem tiver que punir, prende, afasta o executivo e resolve rapidamente para a empresa voltar para... Aqui parece que é uma mentalidade bem inquisitorial de queimar empresas que nem se queimavam livros antigamente também, né? Exatamente.
Uma dificuldade... Até alguém fora da economia, né, mais da música, o Tom Jobim dizia que fazer sucesso no Brasil é quase que uma agressão, né? Então, às vezes, se tem essa visão em relação às empresas, né? Então, dá a impressão que a empresa só é bem sucedida porque ela transgrediu e tal, e não é bem assim, quer dizer, você tem todo um know-how, né? Quando você pegar em construção pesada, por exemplo, é um negócio de alto risco, que envolve uma tecnologia que você não substitui assim de uma hora para outra, né? E com relação a outra parte que você questionou, por exemplo, financiamento à exportação, financiamento no exterior, há uma desinformação muito grande, né? Então, sempre você vê, principalmente nas mídias sociais, você vai ver a hora que abrir a caixa preta do BNDES, né? Como se o BNDES fosse um órgão político, né? E a gente sabe que não, lá existe uma tradição, gente concursada, muito competente, né? Que os órgãos técnicos do BNDES, quer dizer, uma diretoria, ela não tem autorização para autorizar um empréstimo sem que tenha passado pelas instâncias, que averigou as garantias, averigou a viabilidade econômica do projeto. Claro, né? Então, claro. há muita desinformação, né, em função disso, e claro que isso sim gera um ambiente de insegurança, né? De um lado, você tem economicamente, com as taxas de juros praticadas no Brasil, um verdadeiro estímulo ao ócio, né? Porque sem fazer nada, você aplicar em título público, que tem liquidez, segurança, né? E uma rentabilidade maior do mundo, né? E do outro lado, uma insegurança muito grande em você empreender, o que vai ocorrer vai que nós nos vamos nos tornar, como já nos tornamos, um país de rentistas, né? Mas se você não tiver a produção para garantir o rentismo... Não vai dar certo. É que o Joelmir dizia, né? O cachorro comendo o próprio rabo, né?